Alô galera, inscritos do canal, tudo bem com vocês? Passando aqui para passar um texto bíblico, uma pequena reflexão desses dias que nós estamos passando, né? Muita polêmica, muita falácia, né? Diante de tantos os acontecimentos, né? Principalmente na questão das eleições, né? A gente sabe que ficou dois lados, né? A esquerda e a direita, né? A esquerda do PT e o Luiz Inácio Lula da Silva, a direita do Jair Bolsonaro, e a gente temos que escolher um ou outro para votar. Quem a gente vai escolher? O católico que se diz católico, que segue a doutrina, tem que escolher o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque não é que ele seja bom, mas ele é o que menos agride a questão da doutrina e o ensinamento que o nosso Senhor nos deixou. A questão do PT é muito complicada, eles têm muitas ideologias por trás das suas falas, dos seus discursos, né? Que a gente escuta, a gente vê muita discussão, né, no meio das redes sociais, um condenando o outro, é muita coisa. Eu vi um vídeo do Miguel, eu achei bem interessante, que ele fala que ele deu a sua posição, que ele vota no Jair Bolsonaro, não porque ele seja o melhor presidente do mundo, mas porque ele é o menos é o menos que agride, é o menos ruim, como se fala, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, ele e o PT têm pensamentos totalmente tortos, né? Cheio de ideologias que ferem a moral, né? A moral e os mandamentos do nosso Deus, né? Eu vou passar um pequeno texto aqui para vocês entenderem essa questão, porque tem muita falácia, né, entre um lado e o outro, para a gente ter mais uma noção, né? O texto vem de Isaías, Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 23, versículo do 1 ao 4. Ai dos pastores que espalham e extraviam as ovelhas do meu rebanho, oráculo de Javé. Por isso diz Javé, ó Deus de Israel, contra os pastores enganadores de cuidar do meu povo. Vocês expulsaram minhas ovelhas e não se preocuparam com elas. Pois agora sou eu que vou pedir contas a vocês pelo mal que praticaram. Oráculo de Javé. Eu mesmo vou reunir o que sobrou das minhas ovelhas de todas as regiões para onde eu as tinha expulsado. Vou trazê-las de volta para as suas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Vou dar-lhe pastores que cuidem delas, e elas não terão mais medo ou susto, nem se perderão. Oráculo de Javé. Essa passagem aqui mostra, né, uma profecia sobre o fracasso de Israel e sobre a nova igreja de Cristo, né? Essa igreja que nós presenciamos, que fazemos parte dela, a Santa Igreja Católica, né? A gente vê por falta de doutrina, né? Por falta de doutrina, por negar a doutrina de Jesus Cristo, ele fala, o nosso bispo Dom Adair José, né? O bispo de Formosa, ele está lendo trechos, né? Dos diários de Cochita, né? Da Beata Cochita, e tem uma parte dela que Jesus fala numa locução interior a Cochita, fala que Cochita, que o povo de Deus está com vergonha da doutrina que Jesus mostrou. Assim o nosso Senhor fala, o meu povo está com vergonha da minha doutrina. E é isso que está acontecendo, né? A gente vê uma parte da nossa igreja do clero querendo uma coisa, a outra parte querendo passar por cima da doutrina e querendo outra, né? A gente vê muitos bispos, o da minha paróquia aqui, da minha comunidade, da nossa região aqui, Dom do Sênior, ele se posicionando contra, né, o comunismo, contra o partido que aceita o comunismo. Já vem outro sacerdote de outra comunidade, como a gente viu os franciscanos, né? Passou até em rede nacional ontem apoiando o PT e
e as suas ideologias, né? É muito complicado, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou uma doutrina e tem que ser respeitada e a gente tem que seguir, né? E o que fazer com essas pessoas que não querem seguir ou não entendem, né? Respeitá-las, como a gente tem que respeitar todo mundo, né? Infelizmente nem todos pensam como por igual, né? Tem sempre aqueles pensamentos de discordância e a gente tem que respeitar. Agora, é claro, não concordar. Se alguém perguntar por que a gente não vota, a gente argumenta, né? Como fala Daniel, tem que argumentar, mas sempre respeitando, porque está se tornando uma guerra, né? O ser humano está pensando como que se pode se dizer, que depois dessa eleição, né? Tem gente que pensa que a situação vai ficar às mil maravilhas, não vai, né? A gente pede a Deus para que o Jair Bolsonaro ganhe, para que dê continuação no seu mandato, que teve suas falhas, né? Como todos têm, né? Mas que a gente fuja dessa esquerda, né? Que é tão perigosa, né? A gente pede a Deus também calma para aquelas pessoas, né, que vivem em agitação, para que não entrem em conflito, para que não saia nenhum problema mais grave, não é verdade? Que a situação não é boa, tem muitas acusações de ambos os lados, né? Mas que temos que rezar pelo nosso país, pedir a Deus discernimento, que vai ser uma batalha muito grande, né? Pedir a intercessão do nosso irmão Francisco, que já está na glória de Deus, por essas batalhas, né? Tão bem, não vai ser fácil. Pois é isso aí, galera. A doutrina da nossa igreja, ela está sendo fatiada por esse meio, né, do clero, infelizmente. Tem esse racha, porque ninguém quer falar, mas tem. O sacerdote aqui da minha comunidade, ele disse que tem esse racha sim. Muitos modas a teologia da libertação tem esse racha dentro da igreja e isso está sendo bem visível quando você vê essas questões doutrinárias, né? Os bons pastores vão para um lado e os maus pastores vão para o outro. A gente tem que rezar, pedir a convenção deles e vamos entrar numa corrente de oração muito forte pelo nosso país, que a gente temos que rezar e rezar e rezar bastante, porque a situação ela está estável, mas ela pode piorar bastante ao termo dessa eleição, né? Vamos rezar, galera. Fiquem todos com Deus. Valeu e até a próxima. Se puder, dê a curtida no vídeo. Se puder compartilhar com algum amigo, compartilhe. Arrume mais um amigo para ser parceiro nosso aqui no canal. E fiquem com Deus. Valeu, católicos na batalha.